Olá, graça e paz. Esse é o Devocional Graça Diária, trazendo uma palavra de Deus para cada dia. E a palavra de Deus para nós hoje está no livro de Lucas, o capítulo 5, a partir do versículo 33, que diz: Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém? Louvado seja Deus. Jesus dá uma lição para aqueles homens que procuram motivos toda hora de lhe acusar, de lhe apontar, procuram um erro, uma falha em Jesus. E Jesus dá uma lição sobre aqueles homens. Ele diz: pode porventura jejuar os convidados enquanto o noivo está com ele, porém haverá dias em que o noivo lhe será tirado. E aí sim eles vão jejuar. E esse é o tempo que nós vivemos hoje. Jesus não está mais entre nós fisicamente. Jesus está na glória. Ele vem nos buscar. Essa é a promessa que ele nos fez. E esse é o tempo que nós devemos vigiar, orar, jejuar, nos santificar, nos encher do novo de Deus. E por que Jesus disse que o novo não pode ser colocado no odre velho? Não é? Naquela época se faziam os odres de peles de animal, né? Geralmente, provavelmente da cabra, e as peles elas eram cuidadosamente, né, preparadas, costuradas, para que elas ficassem impermeáveis, para que o vinho não passasse. E era necessário que quando fosse uma nova, o vinho fosse novo também, porque eles iam passar pelo processo juntos. Se pegassem um vinho novo e colocassem num odre velho, ia romper com a fermentação do vinho. Então Jesus estava dizendo: esse evangelho que eu apresento a vocês, um evangelho radical, de acordo com o judaísmo daquela época, esse evangelho novo, de mudança, de transformação, de renúncia, não cabe no velho homem que ainda habita em vocês. É necessário se desfazer do velho homem para viver a novidade de vida que Jesus trouxe para mim e para você. É necessário, querido. Não dá para ficar com os velhos hábitos, com os velhos costumes, com os velhos entendimentos, com as velhas crenças e querer viver o novo de Deus. Nós só vamos viver o novo de Deus se nós nos desfizer do velho homem. E quando eu falo homem, estou falando homem e mulher. A Bíblia trata o homem como a humanidade, como seres humanos. Então, a mudança de Deus, a transformação, o novo de Deus é para homens e mulheres que querem receber o novo de Deus, que querem se desfazer do velho para receber o novo. E tudo aquilo que faz parte do meu velho homem, da minha velha vida, da vida que eu tinha antes de conhecer a Jesus, não serve mais para mim. A palavra do Senhor diz que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa Jesus como Salvador, agora ele tem o direito de ser filho de Deus. Somente depois de confessar Jesus como seu Salvador é que você é filho de Deus. E Deus nos chamou para sermos filhos em novidade de vida. Lembra que Jesus teve um encontro com Nicodemos e ele disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo para alcançar o reino de Deus. É necessário um novo nascimento
para se viver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que este dia, que esta palavra traga para você o entendimento que Deus te chamou e que Ele tem coisas novas para a sua vida. Um novo começo. E quando eu falo de um novo começo, tá? Eu não quero dizer aqui que você está em um casamento e você tem que se desfazer desse casamento para viver um novo casamento, não. Casamento na Bíblia é algo eterno, é até que a morte os separe. Existem exceções, existem casos e casos, situações em que realmente não dá mais para manter aquele relacionamento. Mas essa não é a vontade de Deus, tá? Não é o que está escrito na Bíblia. Não é o que a Bíblia nos orienta. Se porventura acontecer, o Senhor nos dá a sua misericórdia, a sua graça para viver um novo recomeço. Mas não é a vontade de Deus, tá bom? O casamento é algo que é para ser até que a morte os separe. Assim também como você não pode dizer, vou abandonar o meu filho porque eu não quero mais ser mãe desse menino e eu vou viver o novo de Deus, vou arranjar um novo filho. Não pode. Tem coisas que não dá para você fingir que não aconteceu. O novo de Deus é em relação à minha vida, às minhas crenças, à idolatria que eu vivia antes de conhecer a Cristo. E agora, quando eu conheço a Cristo, eu vou viver o novo nascimento. O meu caráter vai ser mudado, as minhas obras vão ser mudadas. Eu não vou mais agir com obras segundo a minha concupiscência da carne, mas eu vou agir segundo o Espírito Santo de Deus, que agora habita em mim. A Bíblia diz que todo aquele que é filho de Deus, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus habita conosco. Jesus habita conosco através do Espírito Santo. Deus está conosco através do Espírito Santo. Então, se você quer viver o novo nascimento da parte de Deus, busca ler a palavra para você conhecer qual é o caráter de Cristo. O que é que Cristo quer para você? Quando você conhece, quanto mais você lê as Escrituras, mais você vai conhecer do Senhor, mais você vai tirar de si o velho e vai se revestir do novo. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Uma nova criatura. A palavra do Senhor diz que agora eis que tudo se fez novo. Ele tem um novo para mim e para você. Ele quer nos dar uma vida abundante de paz, abundante sem ansiedade, abundante sem ira, sem contenda, sem inveja, sem mentira. Ele diz, aquele que mentia não minta mais. Então o Senhor é Deus de detalhes. E como é que eu vou conseguir me revestir desse novo? Além da leitura da palavra, além de uma vida de oração, vigilância. E o que é vigilância? É fazer aquilo que o Senhor diz. Afaste-se da roda dos escarnecedores. Afaste da amizade, do convívio diário com pessoas que só querem viver ainda como velha criatura. E viva o novo de Deus. Jejue, faça jejum, para que você venha matar a sua carne, enfraquecer a sua carne e fortalecer o seu espírito. Amém? A palavra do Senhor tem tudo o que nós precisamos saber sobre Ele, para nos aproximar mais dEle e sermos mais parecidos com Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu oro agradecendo a Ti por esta palavra poderosa e Te peço, Pai, reveste-nos do novo, Senhor. Tira de nós tudo que é velho, toda a natureza caída do velho homem. Arranca de nós, Pai. Faz em nós a Tua obra completa, Senhor, nos fazendo semelhante a Ti, que o Teu caráter seja também o nosso, Pai. Senhor, que nós possamos brilhar como luz neste mundo, afastando toda treva. Pai, traz cura neste dia, traz libertação, salvação. Eu te peço livramento, proteção, em nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.